Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma resenha em vídeo. Hoje é dia de falar sobre Mortos Entre Vivos, um livro que o selo Tordesilhas enviou para mim, do autor John Ajvide Lindqvist. Eu sempre tenho que pescar porque eu nunca lembro o nome dele e devo estar pronunciando errado porque é um autor sueco, né? E eu obviamente não sei sueco. Mas é o mesmo autor de Deixa Ela Entrar, aquele livro que foi adaptado para 2 filmes, um sueco e um americano, e cuja resenha está publicada lá no blog, tá certo? Bom, por que eu resolvi falar desse livro em vídeo e não em resenha escrita? Porque, assim como aquele livro de contos, veja se você responde essa pergunta, ele me deixou muito inquieta, muito confusa, e eu não sei se saberia passar por escrito tudo que eu pensei acerca dele, isso seria claro o suficiente para explicar as ideias que me vieram a partir dessa leitura, certo? De vez em quando eu vou olhar aqui para o lado, mas é para seguir a minha colinha, o meu roteiro, para não me perder muito, para tentar ser o mais objetiva possível nessa resenha, tá certo? Bom, Mortos Entre Vivos é o segundo livro desse autor. O primeiro foi Deixa Ela Entrar, que ele publicou em 2004. Esse aqui foi publicado em 2005. Foram as únicas 2 obras dele que eu li. Eu gostei muito da narrativa, inclusive por isso que a editora entrou em contato comigo, porque eu elogiei bastante a forma de narrativa do Deixa Ela Entrar e a forma diferente com que esse autor trata elementos sobrenaturais, mais especificamente como ele inclui elementos sobrenaturais na história. Esse livro gira em torno de 3 núcleos. O primeiro núcleo é o David, Eva, Magnus e Sture. Eu não sei se o nome está certo, Sture, sei lá. Mas enfim, é o David, que é o marido, Eva é a esposa, Magnus é o filho, acho que de 8 anos, ou 9 na época, e o Sture, que é o pai da Eva. O segundo núcleo é Elvi, Flora, Thor e Peter. Elvi é a avó, Flora é a neta, Thor é o avô, marido de Elvi, e Peter é o amigo de Flora, com quem ela tem uma relação meio estranha, digamos assim, né? Que vai se delineando de acordo com a evolução da narrativa. E o terceiro núcleo é o Mahler, a Ana e o Elias. O Mahler é o pai, Ana a filha, Elias é o neto. Esses 3 núcleos, né, são o centro da história, digamos assim, e tudo vai girar em torno deles. O autor divide em capítulos que não tem nome, mas sim tem horários e locais. A história se passa entre o final da noite de 13 de agosto e o final da noite de 17 de agosto. Então, entre 13 e 17 de agosto, tudo acontece. Todos os elementos, por mais estranhos, mais bizarros, mais inesperados, inusitados e também mais intensos, acontecem nesse curto espaço de tempo, certo? O autor vai mostrando elementos que estão acontecendo simultaneamente nesses 3 núcleos, no núcleo de David, de Elvi e de Mahler, e vai identificando assim, ele coloca o horário em que aquele evento começa a acontecer na vida de cada um, em cada núcleo, e a cidade em que está acontecendo, porque os 3 núcleos não estão localizados na mesma cidade, estão localizados em algumas cidades, né, lá na Suécia, em alguns bairros. Agora eu fiquei um pouco confuso, são algumas cidades e alguns bairros, mas enfim, isso não compromete a compreensão de vocês. Como é que começa a história? A história começa com uma tensão elétrica no ar. Sabe aquele barulho de estação de energia, de estação elétrica, aquele zum contínuo? Pois é. Começa assim. As pessoas começam a ouvir esse zumbido, essa tensão elétrica no ar, e percebem que os eletrodomésticos entraram em pane. Ninguém consegue desligar a TV, o rádio, a torradeira, o liquidificador e por aí vai. Depois elas começam a sentir uma dor de cabeça muito intensa. Dor de cabeça intensa e que persiste por muito tempo e que vai embora do nada. A partir daí, a gente volta para a história, para o núcleo de David, Eva, Magnus e Sture, em que David e Eva estão se despedindo como um casal normal durante a manhã. Eva vai levar o filho de carro para deixar em algum lugar e depois vai ter os afazeres dela. Nesse meio tempo, quando Eva sai, David começa a sentir uma angústia muito grande, como se algo muito ruim fosse acontecer. Ele entra em contato com Eva, tenta falar com ela por telefone, não consegue porque os celulares também estão completamente loucos, e aí essa angústia dele só cresce. E aí que ele recebe uma ligação do hospital dizendo que Eva sofreu um acidente e que ele precisa ir até lá. Quando ele chega lá, Magnus não sofreu nada, o filho, mas Eva está muito mal, está praticamente morrendo. Gente, isso não é spoiler, isso não vai afetar, não vai matar a surpresa do livro, isso é uma coisa básica que acontece logo no final e que é o que vai desencadear os demais acontecimentos, e aí sim eu não vou contar detalhes. Então, quando David chega no hospital, ele está desesperado, né, porque Eva é o amor da vida dele, é o esteio, é o pilar da vida dele. E ele segura a mão de Eva, né, aquela cena que a gente já conhece, e pede que ela fique, que ela não vá embora, como é que ele vai ficar sozinho, mas Eva está morrendo, Eva morre, e ele se desespera. Só que
em dado momento, já sabendo que Eva morreu, Eva começa a mexer a mão, Eva segura a mão dele, e aí ele pensa que o milagre aconteceu, Eva ressuscitou, Eva não teria morrido, digamos. Só que o que acontece é que Eva realmente volta à vida como uma morta-viva, né? Só que toda estrupiada, como tinha ficado no acidente. Ou seja, Eva se levanta, senta na cama do hospital e olha para David. Só que Eva é uma pessoa literalmente estraçalhada. Eva está com o peito aberto, as costelas de fora, né, os grampos que tentam segurar o tórax balançando, porque é assim que o autor descreve. Um olho dela foi perdido no acidente, o crânio está afundado, né, os braços dilacerados, etc. Então, sabe aquela imagem dos zumbis que a gente vê em The Walking Dead, nos filmes de zumbis? Pois é, Eva volta à vida exatamente assim. Claro que David fica horrorizado com aquela cena, fica em pânico, mas ao mesmo tempo ele fica numa ambiguidade muito grande, porque ela está daquele jeito monstruoso, mas ela voltou para ele, e é o amor da vida dele. Então, é um dilema na vida de David. O que é que ele vai querer que aconteça, né? Que Eva fique viva daquele jeito, e como é que ele vai falar isso para Magnus, para o filho deles? Ou, se Eva morrer, o que é que vai ser da vida dele? Eva é a primeira revivida. Revivido é o termo que o governo decide adotar para chamar aquelas pessoas que voltam à vida, né? Porque, inclusive, essa volta à vida de Eva e de outros todos que começam a voltar à vida vai criar um incidente, digamos assim, muito complexo, né? E agora, o que a gente faz com essas pessoas que estão começando a ressuscitar? Pessoas em necrotérios, em geladeiras de hospitais, pessoas que estão levantando de tumbas no cemitério, estão voltando à vida. E a gente faz o que com elas? Deixa voltarem para casa, confina no lugar, e aí o governo decide que elas devem ser confinadas no hospital da Underwood, vão ser colocadas todas juntas até se ter uma ideia do que fazer com elas. Só que isso cria um outro problema. Por quê? As equipes de saúde são chamadas, são convocadas, né, em caráter emergencial para cuidar desses revividos. Só que percebe-se que os vivos, quando estão juntos de uma quantidade muito grande de mortos-vivos, começam a ler as mentes uns dos outros. Sim, eles adquirem essa capacidade, essa habilidade psíquica, e isso cria um desconforto muito grande, porque ninguém quer saber tudo do outro, ninguém pode saber com tudo do outro, né? É uma verdade tão crua, tão nua, que a gente não é capaz de lidar, a gente não tem condição psicológica, emocional de lidar. Então, as equipes de saúde começam a surtar também, começam a ocorrer episódios de violência entre revividos e pessoas vivas. As pessoas as equipes de saúde ficam desesperadas porque não querem que suas mentes sejam lidas, não querem ler a mente dos outros, não querem lidar com aquelas pessoas que estão apodrecendo literalmente na frente delas e que têm um olhar vazio, um olhar perdido, que estão, não tem nenhum sinal vital, mas ao mesmo tempo andam, tem gestos, querem sair dali para ir para algum outro lugar, parecem ter uma intenção, né, para se locomover. Fica tudo muito complicado, e aí o governo percebe que não, essa ideia de juntar todo mundo no mesmo lugar não foi boa. Vamos separar esses mortos-vivos, dividir em vários lugares, para que essas equipes consigam dar conta dessas pessoas, do cuidado dessas pessoas. Ok. Uma coisa muito interessante é que desde o momento em que a tensão elétrica começa a ficar muito forte, que vem as dores de cabeça, que os revividos começam, né, a aparecer, cada um vai dar uma explicação diferente para esse fenômeno. Uns vão dizer que é o momento do apocalipse e que Jesus está voltando. Outros vão dizer que isso é um fenômeno físico que pode ser perfeitamente explicado. Outros vão dizer que tem um meteoro se aproximando da Terra e por isso ele mudou uma série de elementos no universo e por isso as pessoas estão voltando à vida. Então cada um vai dar uma explicação para os revividos de acordo com as suas crenças, com as suas interpretações, com o seu background, certo? E isso vai gerar discussões muito interessantes ao longo da narrativa. Por isso que eu falei no Balaio de Gato 11, quando eu estava lendo o Mortos Entre Vivos, de que a coisa mais interessante que eu achei na escrita do Linkvist é que ele traz elementos sobrenaturais, que são o foco da história, mas ao mesmo tempo não são o foco da história. Porque ele não vai tratar, como, por exemplo, Deixa Ela Entrar, ele trouxe os vampiros, mas ele não foi tratar do vampiro em si, e sim do amor, da solidão, da fome, né, emocional a partir dos vampiros. Os vampiros só dispararam essa discussão. Aqui, Mortos Entre Vivos é muito semelhante. Ele vai trazer mortos-vivos, ou revividos, ou zumbis, popularmente falando. Mas ele não vai discutir a questão dos zumbis, o que são, porque, de onde vieram, o que fazem, se sentem alguma coisa, né, por que existem zumbis. Mas sim
mais uma vez, zumbis vão disparar uma série de repercussões, de consequências. E ele vai discutir essas consequências a partir da chegada dos zumbis. Que mais? Sim, os revividos, né, ou esses mortos-vivos, trazem uma oportunidade bem interessante na história de que cada um repense a sua vida e repense seu conceito de morte. Então você vai ver isso nos vários núcleos, nos 3 núcleos, nos personagens de cada núcleo, cada um refletindo um pouco sobre o que é a morte, o que era aquela pessoa, o que é que representava aquela pessoa que morreu e agora está retornando para a vida dela, que lugar é esse que ela ocupava e que lugar é esse que ela vai ocupar agora, né? Você queria que aquela pessoa voltasse ou não. Então, por exemplo, David tinha esse dilema, né? Eva era a base da vida dele. Como é que ele vai contar para o filho que Eva morreu e ao mesmo tempo como é que ele vai contar para o filho que Eva voltou como um zumbi. O núcleo de Elvi, Flora e Thor. Thor é marido de Elvi, mas é um marido que já vem doente há muito tempo e que aí já se espera aquela morte. E a morte de Thor, na verdade, é uma libertação para Elvi, que vem de um casamento muito sofrido, já desgastado, um casamento que já não era mais, né, uma parceria, um casamento há muito tempo. Ela sofreu muito com esse homem e quando ele morre é uma libertação, né, desse vínculo obrigatório, mas aí esse homem revive e aí traz para a vida dela tudo que ela queria esquecer, tudo que ela achou que estava liberta, ela tem de volta. E Flora, que é a neta, que se identifica muito mais com essa avó do que com a própria mãe, que é Margareta, mas é uma personagem que aparece muito pouco na história, por isso que eu nem incluí nos núcleos. Flora não entende inicialmente por que a avó fica revoltada, entre aspas, com o retorno desse avô, mas ao mesmo tempo ela vai conhecendo a avó e ela vai entendendo a avó, não só como avó, mas como uma mulher que teve uma vida, que teve um casamento, e o que ela viveu nesse casamento, que relação ela teve com esse homem, que agora volta para a vida dela. É muito, muito interessante. E o Mahler, Ana e Elias, que para mim foi o núcleo mais emocionante e mais interessante. Ana tem uma relação muito conturbada com esse pai, com o Mahler, que é um repórter policial já aposentado, que está numa vida bem decadente, que era muito afastado dessa filha. Eles têm problemas de relacionamento muito sérios desde sempre. E que esse filho de Ana, Elias, veio para, digamos assim, recosturar esse relacionamento entre eles. E estava dando muito certo em alguma medida, né? Estava tentando remediar de alguma forma os anos todos em que eles estiveram afastados. Mas Elias morre com, acho que 8 anos. E Elias, a morte de Elias reabre as feridas entre Mahler e Ana, que aí eles tentam se recuperar da morte de Elias. Quando os revividos estão aparecendo, Elias está morto acho que há 1 mês ou 3 meses, não sei bem ao certo agora. Mas a volta de Elias também reabre as feridas antigas e traz novas feridas entre Mahler e Ana. Pra mim foi a parte mais interessante, era o núcleo que eu mais esperava que aparecesse, porque o Linkvist narrava o núcleo 1, daqui a pouco pulava pro 2, pro 3 e voltava. E o núcleo que eu mais esperava era a história de Mahler, Ana e Elias, que era muito bonita, muito bonita, muito triste, mas muito rica também para pensar sobre as relações familiares. Deixa eu ver o que mais. Então, como eu falei, né, assim como Deixa Ela Entrar falava dos vampiros, mas a partir dos vampiros discutia o amor em suas diversas formas e a solidão que habitava cada um, né, e como isso repercutia para cada um. Mortos Entre Vivos fala dos zumbis, mas discute as repercussões do retorno dessas pessoas para a vida de suas famílias. Então discute relações familiares, discute novamente solidão, amor, parceria, confiança e discute principalmente as representações da morte, né? A morte como o fim de tudo, a morte como uma passagem. Tem uma metáfora linda que ele usa, que é uma metáfora clichê, né, para a morte, para a transformação, que é a coisa da larva, né, e da borboleta, mas ele traz aqui de uma forma tão bonita, tão forte, que mesmo sendo um clichê, ficou muito bacana. Ele soube encaixar. O problema não é usar um clichê, o problema é saber usar esse clichê de uma forma bem amarrada, bem construída na sua história. Eu acho que o Linkvist soube fazer isso muito bem. Essa é uma resenha bem simples, na verdade é uma, como dizem por aí, né, uma pseudo-resenha, são as minhas impressões sobre essa leitura. Eu gostei bastante, eu indico. É um livro de terror, como vocês podem ver pela capa, né? Mas não é um terror puro e simples, estilo Jogos Mortais. Que você tem uma pessoa, tem um psicopata que sai cortando, retalhando as pessoas porque ele teve um trauma de infância, digamos. É uma coisa bem então, bem causa e efeito.
né, que é pobre de conteúdo, né, e é pobre de reflexão também. Você acabou de ver, você acabou de ler, já esqueceu. Foi entretenimento puro e simples. Se você quer só isso, tudo bem, ótimo. Mas se você quer um livro de terror, um entretenimento que traga algo mais, que traga reflexões a mais, né, que você vai acabar de ler esse livro, vai continuar pensando sobre ele, pensando sobre os personagens, Mortos Entre Vivos é uma excelente indicação. Gostei muito. A primeira leitura de Link Vist para mim foi excelente. Foi um dos melhores livros que eu li no ano passado. Mortos Entre Vivos certamente vai entrar também um dos melhores livros que eu li esse ano. Eu acho que eu daria 5 estrelas para ele, sem dúvida. Eu não acho não, eu daria 5 estrelas para Mortos Entre Vivos, porque é um livro muito bom. A qualidade editorial também dessa publicação é muito boa. Eu achei a capa bonita, é uma capa simples, né, com essa foto aqui. E esse rosto desfocado é bem interessante para a história em si. E aí você não sabe se aqui atrás é um outro rosto, se ainda é o efeito desfocado do primeiro rosto, né? Porque meu link foi com a tentativa de reconhecimento e ao mesmo tempo desconhecimento que as pessoas tinham, que os familiares tinham, com esses revividos. Então é muito interessante quando o Elias, que é o neto, volta para a família e a discussão, né, entre o avô e a mãe dele, que aquele ali realmente é Elias, é ele que está ali ainda, porque eles focam muito no olhar, né? Os familiares olham para os revividos e aquele olhar é vazio, é um olhar vidrado, assim, parado, é em nada. É como se eles enxergassem por aquele olhar que as almas não estavam presentes mais ali. O que fazia daquela pessoa a pessoa que eles conheciam não estava mais ali, né? Então é essa discussão, como eu falei, da vida, da morte, o que é a vida, o que é a morte, o que é estar vivo, né? O que representa uma pessoa morrer para aquela família, naquele lugar que ela ocupava. É muito bacana. Não sei se eu fui clara na resenha, tanto quanto eu gostaria de ser. Não sei se eu expressei tudo que eu gostaria de expressar no vídeo. Possivelmente não. Assim que eu encerrar o vídeo, eu vou lembrar de várias coisas que eu gostaria de ter falado, né? Mas são personagens ricos, bem construídos, bem delineados. É uma narrativa gostosa de ler. Apesar de ter várias referências de lugares suecos. Então tem o nome das cidades, é claro, está em sueco. O nome dos bairros está em sueco, né? Das pessoas é bem simples, não é como Dostoiévski, que cada nome tem 300 letras. Mas o nome da cidade, sim, são um pouco complexos, mas isso não afeta a leitura de nenhum modo. Você compreende muito bem. O autor divide os capítulos não são muito longos, né? Isso facilita a leitura, avança muito a leitura, é bem gostoso de ler. Como eu disse, a publicação está muito bonita, é aquele papel amarelado, com a fonte de tamanho muito agradável de ler. Ele é preto, com a parte de dentro bem laranja, bem neon. É um livro bonito. Tem, deixa eu ver aqui quantas páginas. Tem 352 páginas. Foi um livro que me fez rir em alguns momentos, me emocionou em vários momentos. Me fez sentir medo realmente, porque o terror dele é um terror psicológico muito bem feito mesmo. Assim como Deixa Ela Entrar me deixou impactada várias vezes, esse também me deixou inclusive mais. Eu gostei mais de Mortos Entre Vivos do que Deixa Ela Entrar, confesso. A história me cativou mais. Eu acho que os personagens também foram ainda melhor trabalhados do que em Deixa Ela Entrar. E eu queria agradecer aqui publicamente a editora Tordesilhas, que me enviou tão gentilmente esse livro. Infelizmente eu esqueci agora o nome da responsável pelo marketing, mas eu vou deixar aqui o nome dela. E agradeço pelo envio do livro, eu gostei bastante, né? E é um autor que sinceramente já entrou no meu hall de autores favoritos. Eu gostei muito da narrativa dele, fiquei curiosa pelos demais livros. Inclusive indico que vocês tanto se aventurem na literatura de John Lindqvist, quanto em outro. Eu não sabia, gente, tem aqui na orelha do livro, diz assim: a Suécia é um dos celeiros mais tradicionais do terror mundial. Vocês sabiam disso? Eu não sabia, não fazia ideia. Aliás, perdoe a minha ignorância, eu não fazia ideia do tipo de literatura que era feita na Suécia. Eu vim lembrar que a literatura sueca existia só com a trilogia Millennium, que eu não li ainda, mas fiquei surpresa com esse autor. E fiquei mais surpresa ainda quando soube disso, né? Que a Suécia é um dos celeiros mais tradicionais do terror mundial. E é de lá que vem John Ajvide Lindqvist, que sim, já se tornou um dos meus favoritos, ao lado de Neil Gaiman, de Tolkien, de Cortázar e de outros grandes.
É isso, como eu falei, espero que eu tenha sido clara nessa resenha. Aguardo os comentários de vocês, se já leram Mortos Entre Vivos, se já leram alguma coisa desse autor, se não leram, se tiverem alguma curiosidade, alguma dúvida, eu estou aqui disponível, tá certo? Um beijo e até mais. Tchau!